Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. O senhor vem tratando do tema ambiência. Como a ambiência se dá numa arte como a fotografia, por exemplo? A ambiência, lembro que ela foi despertada pela nossa homenagem aos 100 anos da Dorina Noville. Quando a gente lançou essa ideia da cegueira como poética, que ela coloca a hegemonia da cultura visual em xeque e nos autoriza, de certa maneira, uma vez que ela provoca isso, a transcender a dimensão visual, buscando trazer para a experiência estética, criativa e até política, né, elementos de outros sentidos e dimensões. Aqui eu vou fazer uso do que suscita aí a Gisele Beigelman na sua coluna, nessa rádio USP, né, ouvir imagens. Mas não só ouvir imagens, mas tatear imagens. Então, quando a gente imagina que o que está diante da gente não só é possível ser resgatado, explorado através da visão, e nesse caso a fotografia, mas através dos recursos de outros sentidos e de elementos desses outros sentidos, né? Uma forma de inspiração, talvez, para essa difícil tarefa de ouvir imagens ou tatear imagens, é o caso da experiência que eu tive no MAC em 1985, quando nós fizemos aí a mediação de diversos grupos de cegos a uma exposição de escultura curada pela Araci Amaral. Já a diferenciação do modo de experiência entre nós videntes e os cegos é que lá eles avançavam na escultura e de forma coletiva tentavam interpretar essa escultura. E mais adiante, quando a gente ia para o ateliê, a gente pedia para que eles reproduzissem ou interpretassem uma das obras que foram, né, experienciadas no espaço expositivo, e o que eles faziam era algo que extrapolava o nosso entendimento, né, da experiência visual. No caso do Mauro Restife, que eu vou usar como exemplo aqui, ele faz fotografia e usa imagens de preto e branco, né, PB em alta qualidade, o filme que ele usa de alta sensibilidade, que deixa o grão estourado, e ele torna isso palpável pelas imagens em papel de arquivo, um papel que tem uma longevidade, né? Elas são fotografia, mas elas vão além da fotografia. E ele faz isso em relação com nós observadores. Ele compartilha isso com nós observadores, criando assim uma ambiência. O senhor pode citar algum trabalho específico da produção do Mauro Restife que concretize isso, professor? Uma série de fotografias, em particular, a Empossamento, que foi realizada em 2003, quando o presidente Lula assume a presidência, né? São imagens, então, da capital do Brasil, a Esquadrilha da Fumaça, o povo que também quer ser empossado, né? A invasão da área restrita às autoridades e aos festejos oficiais. De certa maneira, quando a gente olha no primeiro lance, é uma documentação desse momento histórico. Mas tem uma coisa fora do lugar, algo que nos loca dessa imagem que poderia ser vista como fotojornalismo, mas que traz uma instabilidade, até uma liquidez, eu diria. Obviamente, elas sintetizam aquele momento, mas o mais interessante é que elas resgatam da nossa memória e do nosso imaginário outras cenas da capital do país. Também tem esse espírito modernista, heróico, mas também esse espírito de uma construção de uma cidade em pouquíssimo tempo e as mazelas e as dificuldades e as tragédias que isso também acabou causando nesse percurso de se construir uma capital modernista para o Brasil. Então, a fotografia, nesse sentido, ela pode ser vista como um palimpsesto, mas ela acaba criando uma ambiência que transcende a superfície desse papel, uma vez que nós começamos a dialogar com isso, a interagir com isso, e isso ficou muito claro quando eu fui visitar uma exposição que ocorreu recentemente na Pinacoteca, e ali eu vi que Mauro Restife usa a mesma estratégia no modo como ele compõe um ambiente muito interessante que resgata momentos desse longo percurso na fotografia desse fotógrafo. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.